continuidade ao primeiro vídeo, né? Aqui nesse segundo vídeo eu vou explicar, fazer uma análise exatamente de qual é os paralelos que eu faço entre a experiência da ayahuasca, né, e a minha visão dentro da Cabala, tá? Dentro da visão aí de algumas sefiras, principalmente a sefira quaternária, ou seja, a sefira principal aqui, Malkut, Yesod, Hod e Netzah. Quando a pessoa chega, né, quando você vai para um grupo de ayahuasca, para consagrar a ayahuasca e tudo mais, eu atribuí a experiência a Malkut. Mas por quê? Porque você está no mundo físico, você está no mundo material, você está no mundo denso, você está aí no mundo dos 4 elementos densificados. Então, o estado que você, ao receber a ayahuasca, você está, é o estado que nós falamos de letárgico, um estado parado, de imobilidade, de inércia, certo? O que a ayahuasca vai proporcionar? Vai propiciar. Então vamos lá. Então eu entendo que, eu entendi, né, pela essa minha visão aí, de que você chega lá, você está em Malkut, está estabilizado, está em inércia, está parado, né, nessa vida psíquica sua. Ao tomar o chá, que também foi chamado de vinho das almas. É interessante isso daí, depois nós podemos falar rapidamente sobre isso. Mas aí você toma o chá. Esse relaxamento, né, essa espécie, né, de transe que você tem aí, ainda que não seja nem de perto aquela ideia do transe hipnótico, daquela ideia da hipnose em si, mas um transe onde você está mais relaxado e naturalmente começa a se conectar com aspectos da mente e da memória, do inconsciente, de algumas ideias, algumas emoções que parecem aflorar, né? Eu atribuí esse período entre o que você toma aqui em Malkut e esse momento que você começa a sentir essa transição aí, com uma experiência entre o caminho de Tao ali que liga a Yesod. Ainda que a experiência, cabalisticamente falando, né, a experiência do Tao seja muito mais densa, e depois nós vamos falar disso também, tá, relacionado com a ayahuasca, ainda assim, parece que esse caminho que liga entre você no mundo físico e o plano astral, que nós poderíamos atribuir a Yesod, a ayahuasca parece ser um facilitador. Esse alterador de consciência, essa planta de poder, parece te catapultar, te jogar com uma certa velocidade para esse estado. Quando você, quem já fez aí meditação, quem já fez determinados exercícios, sabe muito bem que conforme você baixa sua frequência respiratória, seu batimento cardíaco, aí você começa a ter alguns insights, você começa a vir aquelas primeiras imagens ali. Então, não é incomum para quem tem um pouco desse tipo de experiência, tá legal? Mas o ponto interessante também disso é o quê? Assim como Yesod é atribuído como o éter refletor ou a parte astral do planeta Terra ali, ainda assim, né, ou a Lua propriamente dita, ainda assim, nós podemos associar o plano astral, em especial esse plano astral, ao inconsciente humano, ao inconsciente do homem. Esse tipo de atribuição você vai encontrar no Cabala Mística da Dion Fortune, ainda que ela tenha um viés nesse ponto aí psicologizado, por ela ter uma caminhada dentro da psicologia ali, da terapia, tá bom? Então você vai perceber como ela associa dessa forma. E o que é interessante? Um dos títulos de Yesod é a Casa do Tesouro das Imagens. E olha que interessante, se você assistiu o vídeo 1, você vai ver que eu comento que quando você relaxa, quando eu relaxei, quando eu entrei ali, né, senti aquele bem-estar, aquela tranquilidade, aquela introspecção, né, começa a vir um monte de ideias, pensamentos muito semelhante. Sabe quando você está para dormir e aí você começa a querer sonhar, começa a vir aquelas imagens e tal, e aí de repente você dá aquela despertada?
Isso é muito comum quando você toma ayahuasca, principalmente no começo, né? E aí você tem aquela... Então é uma coisa muito interessante, porque você fica numa transição entre o mundo físico, e quem assistiu o primeiro vídeo, lembra de eu ter falado de ter sentido levantando e de repente, pum, abriu os olhos e tá sentado, né? Então você tem isso. Você tem as lembranças, que é tudo características da mente inconsciente, né? Ou para alguns aí, para a mente subconsciente. Então, qual que é o ponto interessante de conexão que eu faço aí? Não é o fato só de você estar em Malkuth, tomou algo que alterou a consciência e te possibilita entrar em contato com o plano astral. E para quem é da corrente aí ocultista, espiritualista, vai falar: poxa, Magog, então ali no plano astral, nesse outro plano de consciência, vamos chamar de outro plano de consciência, ali eu teria contato então com seres, com determinados, aí para quem tem essa crença, né, com espíritos, com divindades, com seres maiores e também até menores. E aí eu vou te dizer o seguinte: se você estudar a Cabala em especial, por outras vias também, tá? Pela via mais tradicional, ou pela Cabala hermética, ou no caso aí, eu sempre cito esse exemplo que eu gosto muito do trabalho dela, da John Fortune. Ela vai ter uma frase muito legal, que é o seguinte: depois que você está em Exode aqui, você tem algumas possibilidades. Se você der sequência aqui, né, no caminho aqui do raio, você iria elevar o teu nível de consciência para Tiferet, a esfera solar. Nós vamos falar dela também. No entanto, aqui ao seu lado, né, pro lado de lá e pro lado de cá na árvore, você tem respectivamente Hod e Netzah. Hod é a esfera da mente, a esfera do poder da mental, das formas, né? E ali é atribuído a Hod a consciência mental, o pensamento propriamente dito, as imagens e tudo mais. E a Netzah, a força, a energia, a potência. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo? Pelo seguinte, a John Fortune ela chega a comentar em Hod, em Exode, na verdade, o seguinte: nenhuma esfera ou nenhum grau da árvore da vida é operado, é trabalhado de maneira significativa sem estar no grau consecutivo. O que significa isso, traduzindo aqui de uma forma simples? Basicamente seria o seguinte: não tem como você dominar a esfera do plano astral ou em Exode se você não possui o grau ou estar na esfera de Hod. Não há como você ter um domínio para operar nessa esfera aqui, na esfera do plano astral, das emoções, das imagens e desses seres, se você não possui as palavras de poder, os comandos adequados. E é por isso que eu faço uma brincadeira que eu digo: olha, quando eu tomei, eu fui completamente pronto para, olha, eu vou imaginar isso, vou pensar aquilo, vou tentar invocar tal força, vou tentar fazer tal coisa. E chega na hora, o negócio, você toma, te dá um relaxamento, você vai entrando num estado introspectivo, você fecha os olhos, às vezes você volta, nem lembra o que tinha acontecido. Você não lembra nem a ideia que você teve antes do rito. E anos depois, trabalhando adequadamente, eu fui percebendo que, para mim, as experiências com a ayahuasca foram melhorando. Mas por que elas foram melhorando? Na verdade, quem melhorou fui eu. Porque o nível mental que eu passei a operar nessa esfera, ao tomar a planta, tomar o chá, me dava uma espécie de leveza, uma espécie de possibilidade de trabalho, só que ao mesmo tempo eu estava com outro tipo de mente, uma mente mais concentrada, com um foco mais treinado. E aí ficou mais fácil eu começar a ter mais resultados. Mas Magog, e Netzah? Netzah é a força, o símbolo dele é a força, a energia. Nós falamos que em Netzah tem a força e em Hod ganha forma. O que seria isso? Imagine a eletricidade. Eletricidade em Netzah, ela é pura, energia elétrica pura. Em Hod, ela ganha forma. Uma lâmpada, luz. Uma TV, imagem e som. Né? Num chuveiro de casa, num chuveiro de banho, água quente.
Então, a força é uma, mas as suas formas são muitas. Então, é como um prisma, né? A força é a luz branca, né? E ao mesmo tempo ela se abre em 7 visíveis e infinitas invisíveis, infravermelho, ultravioleta e tudo mais. Ou seja, eu entendo, né? Eu entendi fazendo esse paralelo que para trabalhar adequadamente com a ayahuasca, eu precisava e eu precisei, né, fazer um trabalho interno meu, de força de vontade, concentração, imaginação, preparação, porque nós vamos falar de peia, né, daquilo que eu falei no primeiro vídeo lá, sobre vômito, diarreia, estar mal e tudo mais. Vou contar para vocês aqui o paralelo que eu faço com algumas áreas da árvore da vida também. Olha que interessante. Para que então serviria esse controle da força, esse treino da forma em Rod, para se operar adequadamente na esfera psíquica ou em Yesod? E se você trabalha adequadamente com o seu inconsciente, ou se você trabalha adequadamente para quem já tem uma visão externa aí em Rod, no plano astral, aí sim você está capacitado para trabalhar alguns pontos muito interessantes dentro do ocidental, do ocultismo ocidental, como invocações, né, de divindades aí para quem tem essa visão. Você pode trabalhar a assunção de formas divinas, elevação nos planos e outras experiências que podem ser feitas de maneira consciente, desta maneira, como projeção da consciência, projeção astral, que eu não vou entrar muito aqui nesses detalhes, tá bom? Nesses pontos específicos aí. Mas não tem só essa via, né, para se trabalhar com a ayahuasca. Também existe uma via que nós podemos fazer, que é o caminho do meio. O que seria o caminho do meio? É sair de Malkuth, entrar em Yesod, buscando o caminho para Tiferet. Tiferet, um dos títulos dele é da consciência iluminada, a consciência crística ou a consciência do Redentor. São títulos atribuídos, tá, pessoal? Olha só, neste nível aí, neste nível solar, seria ali a experiência atribuída ali, é o contato com o eu superior, o self, né, para o Jung, seria o contato com o anjo da guarda, o santo anjo guardião, na visão da magia sagrada de Abramelin. Então, ali nessa esfera seria esse o objetivo. E por que eu falo isso? Pelo seguinte, se você vai para a ayahuasca e você toma ayahuasca e você vem fazendo um trabalho sobre si, né, um trabalho de autoconhecimento. Quando eu falo um trabalho sobre si, é um trabalho de autoconhecimento, de autoaprimoramento. E você entra para esse trabalho num estado místico, num estado devocional, num estado de busca por esse verdadeiro eu. O que seria esse eu verdadeiro aí? O cara aí dentro, você que está me assistindo aí, você tem um nome, mas esse nome lhe foi atribuído pelo seu pai ou pela sua mãe. Este nome é um rótulo que colocaram na tua garrafa de cerveja aí, na tua garrafa de refrigerante. A verdade é que você é a cerveja, você é o refrigerante. O rótulo e a garrafa é o corpo, o rótulo é o nome que te deram, tá ali dentro. A essência é verdadeira. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você vai nessa caminhada com objetivos de buscar esse autoconhecimento, aí começa a pintar aquelas coisas que eu falei no primeiro vídeo, de pessoas que parecem, por alguns momentos, quando voltam, ter insights, respostas de algo que tanto ela procurava. Ter alguns contatos com algo que ela não sabe explicar com palavras. Ter experiências de cunho místico. Ter experiências de jornadas espirituais muito profundas. E é claro que essas experiências, aí nós vamos entrar naquele termo que eu falei para vocês, tá? Olha que interessante, da famosa miração. Alguns tem algumas visões e tudo mais. Mas olha que interessante. Lembra que a esfera de baixo é Yesod? Yesod é chamado do quê?
da casa do tesouro das imagens. Todas as ideias, emoções, fantasias e memórias estão ali. Por isso é atribuída ao nosso inconsciente. Então, se o cara já tem um eguinho ali afloradão, de se sentir fodão, arrogante pra caramba e todo pimpolhão, não é incomum o cara voltar, e vocês vão ouvir falar isso, cara, eu tive uma visão de que eu era um faraó no Egito. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu tive uma visão de que eu era uma rainha no Egito. Mentira! Não vamos validar nem invalidar essa experiência. Mas uma coisa eu falo para vocês. A experiência em Iesod, ela é atribuída a Maia, a ilusão. Então por que a gente fala isso? Porque você enxerga o que você já está predisposto a ver. E é aí que está o perigo. Porque o ego, ele vai e te dá mais nós ainda, e te prende mais ainda na teia dele, e você volta achando que está muito bem, uma visão maravilhosa, mística, e que não significa de fato nada. E como a gente sabe que não significa? Porque se a experiência que você tem espiritualmente não te desconstrói, se a experiência espiritual que você tem não vem e quebra alguma coisa, algum conceito, crença, preconceito, ideia que você tinha, alguma coisa não foi mudada aí. E é você. Porque a grande obra é entalhar a si mesmo, lapidar a pedra bruta, para os entendidos aí de avental, vão saber que a mudança ela é constante, não há como produzir o homem, né, o perfeito ali, ou reestruturar, ou realizar a obra, se não houver desconstrução. Então é por isso que essas experiências, eu tive uma miração de que eu estava num lugar maravilhoso, com anjos, com não sei o quê. Que viagem é essa, velho? Olha, o que isso te acrescentou além de uma fantasia, já que é um outro termo para a esfera de Iesod? O que te acrescentou? O que mudou de dentro para fora? É muito diferente da experiência de Netzah. É muito diferente de uma experiência mística em que, na verdade, é quebrado conceitos. E isso você vai ouvir falar muito em pessoas que se utilizarem em cogumelo também, tá? Você vai ouvir falar de experiências de pessoas que utilizaram a mescalina, né, o mescal, mas isso é outro vídeo, tá? Então, enfim, são experiências diferentes. Mas, Magog, agora fala uma coisa. E aquele negócio de você falar da peia? Então, a peia, pessoal, é uma coisa interessante. Quando você toma também e você no físico, na mente, já não tá legal, a coisa potencializa. E o que é se potencializar? É muito comum essa pessoa começar a lembrar de amarguras, de mágoas, de vergonha, de lembrar de coisas que queria ter dito para uma pessoa e não falou, e de repente uma pessoa que às vezes era um parente, um familiar, e faleceu e ela não tem mais aquilo, e bate um arrependimento real, ela se conflita com seus demônios particulares. Então eu brinco, né? Eu explico para algumas pessoas, eu falo, ela está na visão junguiana de conflito com a própria sombra. Porque nós vemos a sombra projetando no outro. E aí a gente tem raiva, porque a gente esconde, a gente não quer ver que a gente é aquilo também. E de repente a ayahuasca vem e te joga na cara. E te fala, talvez você seja arrogante. Olha nesse momento aqui o quanto você foi idiota, babaca, machista. Você é um lixo total. Entendeu? Então, isso é muito interessante. E mesmo esse conflito com esses aspectos que a ayahuasca possibilita, e aí vem a peia. O que é a peia? Aí a pessoa, às vezes, tem vômito, às vezes tem casos, né? Em alguns casos a pessoa tem até diarreia depois e tal, e, sabe, se limpa, mesmo, se sente até mais leve. Mas o ponto interessante, ironicamente, Malkuth, no corpo humano, é atribuído ao ânus, inclusive.
Então, uma experiência que por ali realmente, né, é uma experiência clifótica, né, das clifá. Então, eu não vou entrar bem nesse detalhe aí, mas um ponto muito interessante que eu vejo é isso, de que ao entrar em contato com isso, essa peia, a ayahuasca te possibilita sim. Tem gente que fala, eu vi experiências com demônios, com coisas horríveis e tal. Eu às vezes quebro um pouco dessa idealização eu tive uma visão maravilhosa, eu vi um demônio, né, e eu, Asmodeus, e apareceu no túnel de Sete e tal. Para de ser doida! Eu costumo dizer a mesma pergunta no caso de Tiferet, no caso de Exod, e eu digo, o que você sentiu? O que te mudou de dentro para fora? Porque quando nós lidamos com algo, nem que seja pelo sentimento de medo, pelo sentimento de vergonha, ou alguma coisa que nos toque realmente, isso deixa marcas no corpo espiritual ou na vivência do magista, do mago, do iniciado. Por isso que quando... esse aqui eu sei que alguns vão odiar, lógico, desse vídeo aqui, mas é por isso que não vai adiantar você se entupir de ayahuasca, que isso não te ilumina. Não adianta. Você, quando fala, mas se eu ficar fugindo, cara, a diferença entre o cara que toma ayahuasca para fugir da realidade, o que bebe para fugir da realidade, o teu médico que te recomenda o teu Rivotril para dormir, todos alteradores de consciência. O problema nunca é a ferramenta, o problema é você. O trabalho é de dentro para fora. As plantas de poder, elas servem como catalisadores. O que é um catalisador? Um potencializador de algo que você já tem. Então você já tem uma boa concentração, uma boa imaginação, está fazendo um trabalho, isso pode te auxiliar. Lembra do aliado lá do Castanheda? Isso é muito bom para o autoconhecimento. Agora, para o profano, para o cara comum, é só festa, é só farra, é só bagunça. É só tomar para ficar louco com uma coisa diferente. É válido? Quem sou eu para te falar o que é válido na sua vida? Eu sou dessa lei aqui, ó. Faz o que tu queres, é de ser o touro da lei. Entende? Então, para mim, o que interessa é que você compreenda que a experiência é a mesma, mas o buscador é completamente diferente da pessoa que busca para entretenimento, tá? Ainda que eu não ache que cada um faz o que lhe convém da melhor forma possível. Mas Magog, você acha então útil a ayahuasca para rituais? Depende. Já viu aquele tio que quando bebe uma cerveja começa a mexer com as mulheres da festa, arrumar briga? Pois é. Será que para esse cara uma cerveja no ritual é bom? Não. E eu conheço pessoas que tomam 10, 15 garrafas e continuam ali conversando papos extremamente bacanas. Então, vai depender. Tem gente que se tomar 150 ml de ayahuasca, vai fazer um ritual menor do pentagrama que jeito, que não consegue nem andar. Não tem firmeza. Vai se concentrar, poderia melhorar a visualização, porque você está no estado alterado. Mas será que a mente tem força de vontade suficiente para manter o foco da concentração? Depende, cada um é cada um. Agora, um trabalho que eu sei que é muito útil com a ayahuasca é o trabalho introspectivo. Meditação, vibração de nomes divinos, mantralizações, fazer por algum tempo respirações, mantralizando, visualizando com uma imagem, preferência de olho aberto ali numa imagem de uma divindade, chamando, e depois fechar os olhos e permitir a viagem, os insights, os soprões aí que a gente tem nessa caminhada. Então, eu acho extremamente válido, tá? Então, eu estou falando de ayahuasca, porque ayahuasca é o que eu tomei e o que, se tiver, eu tomo. E aqui agora, um grande amigo meu, se estiver assistindo aí também, né, vai poder comentar, que é o Alex Cordeiro, é um dos feitores, né? Ele faz o feitio da ayahuasca aqui na minha cidade agora, que antes não tinha. Então, assim, e vende aí, tem pro Brasil inteiro e tudo mais, enfim.
Ele tem um trabalho super sério, em paralelo com faculdades, em paralelo com estudos de biólogos. Aqui na minha cidade tem a Unesp, que também está fazendo um trabalho paralelo com ele. Então é muito bacana compreender sem o preconceito. Então quando você for estudar sobre a ayahuasca, baixa a guarda. Primeiro vai ver o que se fala, estuda sobre os aspectos do que é positivo, do que é negativo, e se for da sua verdadeira vontade, se for do seu caminho, querer conhecer, tomar e tudo mais, faz o que tu queres. Vai, toma e, se puder, experiencia, toma uma, toma duas, toma três. Pode ter certeza que às vezes na primeira vez a experiência às vezes não bate do jeito que você quer. Tem gente que toma sem sentir nada. Já ouvi casos, já tomei e não virou nada. Tomou duas, não virou nada. Na terceira tomou, foi pro mundo da Disney. Voltou falando que era o verdadeiro Pato Donald. Então depende. Agora, para encerrar aí, para não deixar ninguém assim, além do tempão que você já ficou por aqui, eu agradeço se você assistiu até agora. Eu digo o seguinte, como eu dava aula de Muay Thai, né? Então a gente sempre explica para a pessoa o jab lá, o direto, girando o quadril, né? Esquerda, direita. Esse é o mesmo soco que qualquer lutador de MMA, né? O mesmo soco do lutador de boxe, é o mesmo soco do lutador de Muay Thai. Muito bem, mas você aprende isso no primeiro dia de aula, postura e esse movimento básico aqui. Tom, tom. Agora, o jeito que o Anderson Silva, o jeito que o Conor McGregor faz esses socos, o jeito que o Mike Tyson fazia esses socos, meus amigos, é só a prática, é só o tempo, é só a experiência, é só a dedicação. Não vai adiantar tomar 50 litros de ayahuasca por dia. Por quê? Porque se você não tiver experiência, prática e amadurecimento, aí sim nós caímos na muleta, aí sim nós caímos na ideia da fuga, aí sim nós começamos a ter essa visão de que a ayahuasca vai resolver todo o seu problema. E cara, é tempo, é trabalho, é um assunto sério e que deve ser levado de uma maneira, mesmo os assuntos sérios podem ser levados com leveza, certo? Então eu espero que eu tenha ajudado aí, tirado algumas dúvidas. Eu sei que vocês sabem, eu estou começando aqui no YouTube também, meus assuntos aqui são experiências particulares, alguns temas aqui no meu canal é discutir o ocultismo em várias das suas vertentes, né? Magia angelical, magia planetária, magia daimônica, feitiçaria, bruxaria, são temas que eu gosto de abordar, gosto de sempre estar citando fontes para que você possa se aprofundar nos temas. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Eu vou pedir para vocês uma ajuda aí, eu sei que muita gente pode não ter gostado, mas os que gostaram, eu peço para que curta, né? Se puder aí, de repente, comentar se gostou do vídeo, alguma dúvida, eu posso até fazer mais alguma coisa, tá bom? E se inscreve no canal, tá bom? Clica no sininho para te avisar quando tiver outro vídeo, porque o YouTube ele é assim, ele vai te avisar se você pedir para te avisar, tá bom? Acho que na vida tudo é assim, né? Só acontece depois que a sua vontade é expressa, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Amor é a lei e amor sobre vontade.